Bom dia para você que está ligando agora. Estamos começando mais um Bandeirantes a Caminho do Sol. Hoje com a colaboração da Sheila Magalhães, da Adriana Cury, produção delas aí, quem mais? A Leila Correia, Núria Clube, mesma distância, via controle remoto. Hoje tá de folga, né? E na técnica de som nós temos o Aguinaldo Barreto, na central técnica o Amaury Rondelli. Daqui a pouco chega o Eliso Santos, para substituir o Rondelli. E chega o Ailton Dias, aliás já está aqui, para substituir o Aguinaldo Barreto. E apresentação Antônio Carvalho. O Daniel Batista já chegou para produzir o Pulo do Gato em primeira hora, ele vem cedo também. Daqui a pouco a Maria Carolina Nomura estará aqui para produzir o Grande Sampa, que começa às 4 horas. O que mais que queria dizer para você? E você do outro lado, boa noite de novo, hein? Só para prestigiá-lo. Agora começa, né? Esquenta um pouco, né? Frente fria e tal, até o outono se transformar em inverno. Mas também tem lógica, de repente o inverno esquenta, a temperatura está tão modificada, o clima tão modificado. O ser humano põe a mão em tudo, né? Vai alterando tudo. Agora, 00:13. Bom dia para você que está ligando agora. Uma coisa que eu queria comentar com você, nesse Bandeirantes a Caminho do Sol que está comentando, né, que está começando hoje, é o aspecto holístico das coisas, mas focalizando algo que nós não focalizamos até hoje. Nós vivemos sempre falando de mesmos temas, mas acrescentando sempre alguma coisa. O termo holístico vem de você encarar uma coisa como unidade, né? Por exemplo, a palavra universo, ou vem de uno versus, né? Vem do grego, depois para o latim. Pitágoras foi a primeira pessoa, segundo consta pelos ensinamentos esotéricos e não filosóficos, ou metafísicos e não filosóficos, foi o primeiro ser no mundo a usar a expressão universus, bem antes de Cristo, na sua escola itálica, que o domínio grego envolvia a Itália também, né? E depois é que os romanos, o Império Romano foi crescendo, então ele dominou o mundo antigo da época. Então, a expressão holístico significa um todo. Universos, o Pitágoras teria sido a primeira pessoa a falar a respeito, significa versões ou pedaços de uma coisa única. Curioso é que a gente volve bastante no tempo, muito antes de Pitágoras ainda, muito antes dos gregos, né? Na iniciação dos egípcios, já se falava nos pedaços de Osíris espalhados pelo mundo, à guisa de se encontrar uma verdade única, né? Verdade única é essa que não foi encontrada até hoje e ninguém conseguiu encontrar. E quem consegue não adianta tentar passar para os outros, porque ninguém acredita também. 00:15 ou 15 minutos depois da meia-noite do dia 31 de março de 2003. Então, mesmo a pessoa que consegue alcançar uma verdade que ele possa encará-la como absoluta, segundo os estudos metafísicos, você cai fora da dicotomia mental, ou da dialética, ou do jogo mental que a gente é obrigado a fazer para poder evoluir, para se tornar racional. E você caindo no plano intuicional, que é o mundo das causas de agora, ela perde o sentido racional, essa verdade. Ela não é mais racional, não pertence mais àqueles que têm sexo dividido, que têm dicotomia alfa e ômega, né? E que estão no plano mental. O plano intuicional, como o mundo das causas, ele tem polaridade, sim. Nós sustentamos aqui, contrariando inclusive os ensinos esotéricos. Tem sim polaridade, mas é um tipo de polaridade muito diferente da polaridade ou da relatividade que nós encontramos nessa dimensão de matéria onde estamos, que é a terceira dimensão. Na quarta dimensão há polaridade, na quinta dimensão há polaridade, na sexta dimensão há polaridade, na sétima dimensão há polaridade. Segundo consta, na oitava dimensão não deve haver polaridade, né? Agora, será que não há mesmo? É a grande pergunta que fica no ar, porque quanto mais você sabe a respeito dessas coisas e das coisas da vida, menos você sabe, que você aprende a se localizar no espaço e no tempo, como forma que você é. Quando você realmente se localiza no espaço e no tempo, você percebe que você está num globo D, que nada mais é que um chakra cardíaco do planetário Terra, que seria a guisa de comparação, o arcanjo Rafael da Igreja Católica, ou Atlas da mitologia grega. Você começa a ter uma mente
holística, de uma projeção cósmica extraordinária. Você não consegue mais raciocinar em termos de coisas separadas, né? De várias unidades contendo um todo. Você começa a analisar de uma forma de um todo em geral. E aquelas preocupações que você tinha com relação, por exemplo, à ciência, que vem afirmando que o Sol vai se apagar daqui a provavelmente 2 bilhões de anos, ele vai se apagar. E quantas vezes eu mesmo fiz comentário aqui em anos passados, né? O que tem na apagar? Eu não estarei vivo para contar a história, né? Como a gente vai mudando de opinião, né? Eu estarei vivo, sim. Porque depende de mim para estar vivo ou não. Depende da minha conduta, né? O aspecto luta para se conseguir uma certa virtude na vida pessoal de cada um, ele não é como imaginamos também, não. É diferente, né? Você tem sempre quantums para atingir, de acordo com a lei cósmica, né? Que cai naquilo que o professor Buffer chama de quanta, do seu livro o direito quântico, né? Ou quantum, os quanta de Max Planck, né? Que as partículas subatômicas, elas viriam em pacotes, né? Daí o quantum, né? Mas isso aqui é um assunto árido, não vamos entrar nele, já comentamos a respeito, não é bem isso, né? A própria ciência está tão dividida e ela não poderia fazer outra coisa, a não ser dividir-se mesmo. O direito está tão dividido, a medicina está dividida, está tudo dividido, que a gente perde o nexo causal da primeira coisa lá atrás. A medicina está numa volta frenética ao holismo, tanto que você pega hoje uma medicina ortomolecular, exercida por médicos formados em faculdade de medicina da USP, da medicina da Santa Casa, faculdade de medicina da OSEC, ou UNISA lá de Santa Amaro, e da UFMG de Minas Gerais, ou qualquer faculdade aí pelo Brasil inteiro, né? Hoje em dia, o indivíduo que termina uma faculdade de medicina, ele tem opções, ele pode se aprofundar em homeopatia, já não é vista com maus olhos pela medicina tradicional, não. Até você quer saber uma coisa, a medicina está começando a aceitar até o tal de reiki, ou cura pelas mãos, você sabia dessa, não? Cura usando a energia própria do ser humano, né? São tantas as evidências de que essas curas podem acontecer, essa terapia é boa, e mesmo não curando, ela alivia, né? A pessoa está sentindo uma dor, você põe a mão em cima dela usando certas técnicas, a dor desaparece. O que você quer? Tá valendo, né? E aí você fica pensando, mas parece que eu vi esse filme antes, já diziam isso aí no Evangelho, na Bíblia, né? Que Cristo, onde punha a mão, curava. Será que ele usava reiki na época? Ou era outro nome, né? Uma técnica ainda não alcançada por nós? Ou quem sabe ele tivesse uma energia maior, com quem estuda aquele manto de Cristo lá, que parece ter a figura dele, né? Que disse da possibilidade dele, antes de morrer, né, ele foi enrolado naquele manto ali, ele, por livre e espontânea vontade, o seu espírito, sua bateria interna, projetou uma fortíssima reação praticamente atômica e impregnou aquele manto com uma foto do Cristo, né? Como ele tem sido mostrado pelo mundo inteiro, o corpo inteiro dele, né, que foi enrolando no manto, e que tem sido mostrado em televisão. Nós fizemos um programa em 1985, que tinha o nome de Brasil Urgente também. Mostramos isso aí no ar para especialistas que estudavam isso, usando o carbono 14 para tentar se localizar no tempo e no espaço, a idade daquele documento, além de pano, é um documento histórico, né? Pois bem, seria Cristo um reikiano da época? Ou ele usava aquilo lá com outro nome, né? E agora está me dando o nome de reiki. Então, de repente, a ciência vem carimbando como verdadeiros conhecimentos que, num passado, pertenciam só à metafísica, só ao esoterismo. E há bem poucos anos atrás, você não podia falar nada, porque tudo que você falava era idiotice, besteira, cabeça de louco, que inventou, etc. Hoje não. Há uma velocidade incrível, né? Nós, quando dissemos aqui que tivemos uma visão que o Sol é o arcanjo Micael, lá em cima no céu, enorme, e uma bola de luz sai do centro do coração dele para iluminar todo o sistema solar, por enquanto não fui demitido da Bandeirantes por esse motivo, e mais de 30 pessoas entraram em contato com a gente, dizendo que também já tiveram essa visão.
Eu não sei se foi ele que resolveu mostrar-se para mim, ou eu mesmo entrei numa vibração de matéria através das minhas células, que me foi permitido ver isso aí. Agora, eu sei o que vi, não é bem aquilo que eu vi também, é diferente. Não cabe ficar comentando muito aqui. Isso tudo faz parte de um controle interno, né, do comando geral da evolução, que está numa outra dimensão, e de lá projeta-se aqui. O Sol, inclusive, foi criado por esse comando. Tudo que está no universo inteiro, tudo criado por esse comando interno, que não é só da Terra, é do universo inteiro. Mas não cabe discutir, vamos ficar só nisso. Então, a gente, quando viu essa imagem gigantesca de um arcanjo da igreja, que seria Micael, e que seria também, fica difícil explicar para o cristão, né, o Cristo cósmico, né? E que um ouvinte ligou para cá e lembrou a gente que ele leu no livro O Exorcista que toda tarde ele via, ele ia ver o pôr do sol. Ele se refere ao diabo, né? Exorcista, né? O diabo ia ver o pôr do sol e é evidente que ele via Jesus lá em cima e ele aqui embaixo, né? Quer dizer que não adiantou nada tentar Jesus aqui, como a Bíblia fala, né? Jesus está no céu e ele está na terra. Quer dizer, ele estaria aqui, o diabo, né? Quer dizer, a guisa de comparação, só para você poder entender, porque eu não acredito em diabo, como o pessoal fala, e para mim isso não existe, é outra coisa. Diabo está dentro de cada um de nós, e Deus também. Tanto que o sentido daimon, que gerou demônio nosso, era como que nos gregos antigos, isso aí passou para os romanos depois, daimon era um gênio existente dentro de nós com duas faces. Ele tinha uma face do bem, uma face do mal. Também a guisa de comparação seria do fenício antigo de inscrição, o aspecto Melque e o aspecto Zedek dentro de nós. Melque, Zedek, é um ser só, mas de dupla face. Ele está representado dentro de nós no chakra umbilical. São 5 pétalas verdes, 5 pétalas vermelhas, né? 5 por quê? Porque representa o quinto planetário, o anjo caído, o arcanjo Samael, né? Que a guisa de comparação também, ele ficou sendo o mal na Terra, quando ele nunca foi mal, a questão de postura. Tanto que ele próprio, com uma projeção através do tempo, quem exerce a função Melquisedeque hoje, eu estou falando em função já, é o Rafael, que é o quarto planetário. Nós vivemos dentro do coração dele, numa bola de luz azul materializada dentro do coração dele. Este é o globo D, onde nós vivemos. Aí, ó, uma localização no espaço e no tempo. E também, ainda a guisa de comparação, nós podemos lembrar o que disse Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, numa entrevista à imprensa, se não me engano, na década de 80, ele falou isso. Ele teve a coragem de dizer para o mundo inteiro que os anjos existem, né? E um cardeal que estava com ele, assessor dele, falou assim: não, sua santidade está certa. E além de existirem, são mais que as estrelas do céu. Quer dizer, então, todas as estrelas do céu seriam anjos, querubins, serafins, etc., viajando pelo espaço, voando, né? O Sol mesmo estaria voando, então ele fica dando volta. Ele mesmo se auto-prende por cordões, são todos presos por cordões, uma malha incrível de cordões, né, ligados ao coração desses seres todos que estão no espaço, salvo a constelação de Órion, que é um pouco diferente, né, porque ela representa uma sexta coisa, né? E por que coração, né? Por que coração é tão valorizado aqui na Terra e tal? Teria algum outro motivo? Você saberia explicar? Não. Você falar isso para um médico agnóstico, né, que não acredita nessas coisas, ou para um indivíduo ateu, vamos dizer. Ateu quer dizer aquele que tem falta de Deus, né, dos gregos, dentro de si, ou não acredita em Deus. Ele vai falar: que bobagem! Coração é apenas uma bomba e fica puxando sangue arterial e empurrando o arterial e puxando o venoso, fazendo a troca, né? E você pega o mesmo Cristo do qual falamos aqui, que está no céu como o Cristo cósmico, loiro, de olhos azuis e tal. Ele mesmo dizia nas suas pregações aqui na Terra que o homem deve conhecer-se a si mesmo para conhecer o seu semelhante e o seu Deus, né? Você tem que conhecer você de fora para dentro, como você funciona, através do conhecimento, ou epistemologia, ou gnosiologia da filosofia, de fora para dentro primeiro, né?
Até que um dia você se cansa, que diabo, eu olho de fora para dentro de mim e não consigo me ater à verdade. Aí sim, você vai tentar cair para dentro, né? Através de yogas especiais, meditação, reza, oração, sei lá como é que você chama, aí tanto faz, né? Você vai tentar vencer você mesmo. E ao tentar vencer você mesmo, você consegue, se você conseguir, claro que você consegue, é só fazer o esforço pessoal de turno, todo dia, o tempo todo. Todo mundo tem que conseguir isso, né? Quando você consegue vencer você, que você cai fora da dicotomia, você cai numa espécie de quinta, de sexta dimensão, né? Que seria a guisa de comparação, o mundo das causas hoje em dia, o mundo da intuição. Você percebe que as coisas não são como estão colocadas aqui na Terra pra gente, né? Ainda volvendo a esse assunto de que a Terra, o Sol é o corpo sideral do arcanjo Micael, se você se afastar da Terra, que não tem jeito de você se afastar bastante para poder perceber, não adianta você ir à Lua, é muito perto, você tem que olhar de mais longe um pouco, né? Talvez até na Lua já dê para ver, não sei. Eu tive uma visão também olhando para a Lua, de um outro arcanjo, Gabriel, que no passado ele representou um centro de um universo naquela época, né? Mas aí seria um corpo sideral morrendo. E, no entanto, esse mesmo corpo sideral, ele foi que anunciou a Maria. Maria, a senhora vai ser mãe aí de um menino danado, danadinho menino. Que era Jesus, né? Não tem a tradição cristã que o arcanjo Gabriel veio anunciar a Maria que ela seria a mãe de Cristo, né? Então, como é que esse ser pode estar aqui e está morrendo no espaço, no corpo sideral, né? Aí é um mistério. Mistério que dá para sondar, sim, senhor. O planetário, aquele que tem direito a ter um corpo sideral, ele já passou pelo que nós passamos aqui, em universos passados. Mas assim, há zilhões e zilhões e zilhões de anos atrás, dos anos nossos de terceira dimensão, que é o tempo em outras dimensões, ele vai perdendo sentido, né? Então, aí adquiriu o direito, depois de passar pela iniciação cósmica, né, que todos nós temos que passar, onde você vai adquirindo uma mentalidade cósmica ampliada, a vida consciência sua, que é bem diferente da vida consciência do pessoal da Terra, você compreende, localiza-se melhor no espaço, no tempo, né? Você como forma que você precisa estar no espaço e submeter-se a tempo. Você então, se localizando melhor no espaço e no tempo, agora é 00:30, né, 00:30, o que acontece? Você consegue viver melhor. Você perde medo de morte, perde medo de tudo, porque você morre, é enterrado aqui na Terra. A Terra é o corpo físico o corpo sideral do arcanjo Rafael, né? Se você se afastar bastante dela, você vai ver um arcanjo também enorme e uma bola de luz azul saindo do peito dele. Esse é o globo onde vivemos, que é a Terra, né? Esse globo, se o arcanjo Rafael quiser, ele simplesmente dá uma balançada no corpo, acaba toda a vida aqui. Aí acaba essa história de placa tectônica daqui, placa não sei o que dali, viagens ufológicas aí pelo mundo inteiro. Claro que a ufologia tem sentido, mas é diferente do que nós imaginamos. As naves espaciais existem, inclusive naves enormes do tamanho de um continente inteiro, estão aqui na Terra também. Mas a coisa complica mais a partir de uma visão dessa que a gente teve aí, né? De que tudo que está no céu, como disse João Paulo II, são anjos, né? Arcanjos, querubins, serafins e tal, numa angelologia que o pessoal estuda aqui na Terra, mas também não tem esse tipo de compreensão cósmica do que seja anjo. E imagina que eles estejam à disposição nossa para você ficar pedindo o tempo inteiro, né? Não, você tem um trabalho a realizar. Imagine que você, como filho de um grande arcanjo, um Dian Xuan, que seria o da Terra, né, o Atlas, que é o gigante da Terra, o que acontece? Você, como filho da Terra, você tem que depositar esse corpo seu aqui onde você está. Então, quando você morre, a Terra não morre. Não morre, ela continua viva. O que dá um novo sentido à sua própria vida. Você vai dizer, mas peraí, se eu morro e a Terra continua viva, né? Esse corpo sideral continua vivo, será que eu morro mesmo? Não, né? Aí você começa a questionar essa coisa aí, metafisicamente falando.
Até que, quem sabe, pela própria inteligência, você descobre que uma morte, como muitos imaginam, com o término de tudo, é uma profunda estupidez do raciocínio, né? Não tem sentido. A morte, ela só pode ser do corpo físico, né? E quando você percebe que você tem outros corpos e você tem certeza disso aí, opa, a vida ganha um sentido a mais ainda, um sentido muito melhor. Mas ainda assim você tem que ir pesquisando até que você verifica que você reencarna mesmo. Então você não tem mais dúvidas sobre a reencarnação. Você não acredita nela, você tem certeza. Essa reencarnação vai até um determinado tempo. Você vai reencarnando, reencarnando, segundo os ensinamentos da teosofia, no máximo até 777 vezes, quando então você tem que ter uma reencarnação no outro plano, que é chamado de ressurreição. Aí a Igreja Católica admite, né? Essa ressurreição, mas mesmo assim Cristo foi o único ressuscitado, ia julgar os vivos e mortos. Isso aí não seria de acesso ao homem, coisa que não é assim também, é de acesso ao homem sim. O próprio Cristo diz que todos podem ser iguais a ele perante o Pai. Se podem ser, por que não podem? Não é questão de lógica só, né? Você pode atingir a condição de um Bodhisattva, que era posição real do Jesus, o Cristo. Bodhisattva é o sexto na escada cósmica de Jacó, pra você ter uma ideia. A humanidade inteira não está nem no primeiro degrau. O primeiro degrau é do iniciado perfeito. Pessoas que já dominam um pouco desses assuntos, e uma quantidade, um quantum adequado, e elas não têm condição de ficarem aqui. Não há como você ficar aqui. Você tem que passar por uma sala de aula melhor e lugares onde tem gente que precisa aprender também, que acredita mais nisso aí, que já tem mais certeza, né? Pra você poder ensinar para eles. Você não pode ficar todo o tempo tentando ensinar cálculo vetorial, identidade, combinação da matemática para quem ainda está na aritmética do 2 mais 2, 4. Não tem sentido, né? Daí as mudanças de globos ou de bolas, né? Centralizadas dentro do coração de arcanjos, querubins, será que essa coisa toda pelo espaço aí, Jian Shoan, Mahashoan, essa coisa pelo espaço, né? E cada bola dessa que o próprio arcanjo, ele mentaliza no desejo de criar os seus filhos, existe vida sim. A própria bola é vida, né? Não há que discutir, então, para quem tem certeza de já ter esse tipo de visão, se há vida em outros planetas. Não há planeta. Que há globos, né? Aí você fala, vai é buraco negro. Sei lá, um dia a gente vai saber o que é buraco negro de direto, né? Deixa a ciência pesquisar. Não podemos jogar fora o conhecimento científico de jeito nenhum. É que ele ganha outro ângulo de visão. Você não vai jogar fora tudo que a ciência conseguiu até hoje. Quer dizer, quando a ciência fala neutrinos são disparados do Sol para a Terra, atravessam a Terra como se a Terra fosse oca, tudo porosa, como realmente é, né? E vão parar do outro lado, até que o cientista japonês ganhou o prêmio Nobel, ele, parece que um americano junto, três ganharam o Nobel de Física deste ano de 2002, fazendo o quê? Conseguindo fotografar o neutrino aqui na Terra, ué. Então existe. Agora a pergunta é, será que neutrino chama-se neutrino mesmo? O nome está adequado ou teríamos que dar outro nome? Será que tudo não é partícula eletromagnética? E se é eletromagnética, é tudo a diferenciação do próprio elétron dos gregos, não? Poderia ser, né? Porque tudo tem capacidade de atração e repulsão, né? Será que existem mesmo os gluons, os fótons, os nêutrons, que mais tem o meson pi, meson simples, sei lá, os pacotes de quarks e outras coisas mais, sei lá se existe ou não. A ciência está verificando, a ciência tem um valor extraordinário, mas só que não é o ângulo que ela está verificando, que é o ideal. Quer dizer, agora sim já dá para a ciência até saber essas coisas, e até algum cientista que porventura esteja rastreando o rádio aí em busca de alguma coisa diferente, esteja parado em nós nos ouvindo. Já dá para rastrear, o cientista rastrear nesse sentido e ficar sabendo do que a gente disse aqui. Nós estamos vivendo uma bola de luz azul, vista de longe, né? Chamada Globo D da quarta cadeia planetária. A cadeia planetária Terra é o corpo sideral do arcanjo Rafael. Cada globo que ele mentaliza é um chakra dele.
Agora nós estamos no chakra cardíaco, são 7 globos, 7 chakras, né? Ele próprio tem um 8º chakra também, e que, à guisa de comparação, está em contato direto com o 8º, ou Sirius, o Sol central do 8º sistema, né? Aquele que, para comparar também, seria Deus. Ora, mas se eu estou dizendo que isso aí está dizendo aqui que todos os corpos siderais são arcanjos, você então imagina que Sirius, o comandante geral de todo o universo, o que ele teria? Não seria talvez um gigante maior que todos, né? No aspecto dianchoânico falando aí, o marrachoânico, né? Que nós estamos falando? Não seria um gigante enorme que absorveria todos os outros, né? O pai de todos os deuses da mitologia grega, né? E além dele, o que existiria? Compadre, estão fazendo pergunta demais, né? Eu faço pergunta que eu mesmo não sei responder. Mas que a mente da gente avança, né? Cada vez que a gente... E tudo isso, no final das contas, é uma grande maia, né? Grande Maia, Grande Miriam, Grande Maria, Grande Mãe Celestial, simbolizado nos céus pelas 3 Marias. Se a gente conseguisse olhar como elas realmente estão, nós veríamos 3 anjos voando, enormes também, né? Em forma feminina, simbolizando 3 mulheres na Terra, que no final das contas são Alamirá, Adamita e Lorenza, não, Alamirá, Adamita e Goberum. Tem nomes as danadas, estão aqui na Terra também, né? Aparecem em Fátima, aparecem onde elas quiserem, aparecem pretas como Nossa Senhora Aparecida, né? Fascinante esse tema, né? Parece ter tanta besteira nele, mas tem tanto sentido quando você vai ligando uma coisa a outra. Essa virgem que aparece por aí, Fátima, Lourdes, em cima de um eucalipto, temos até uma foto conseguida aqui em São Lourenço, dela em cima de um eucalipto, né? Uma imagem bonita, aquele manto azul, né? Isso tudo é uma grande maia, ou plano da dicotomia, plano da Raja Yoga, plano desse azul aqui da terra, do azul do céu, de todo o azul, que é um plano mental que nós temos que vencer. Tanto que um dia um adepto, que é um ser já ressuscitado do outro lado, o 2º degrau da escada de Jacó, ele se aproximou do o último maior rebento espiritual da Índia, maior rebento para valer mesmo, porque os outros considerados de per si, pessoas extraordinárias, como Jiddu Krishnamurti, como Vivekananda, como tantos outros, foram muito espiritualizados, mas não chegaram a ser tanto quanto Ramakrishna. Ramakrishna a gente precisa conhecê-lo melhor para poder falar sobre ele, né? Ramakrishna, ele alcançou uma condição de avatara, de Vishnu na face da Terra também, e com um potencial muito grande, porque não é só um avatara que existe aqui, existe um maior de todos, né? Que vem com a consciência mais integralizada, com um percentual maior de seres da famosa Santíssima Trindade, ou então da Santíssima Trinosofia do Conde São Germano, né? Saiu até um livro muito interessante, leitura Mercúrio agora, chamado A Santíssima Trinosofia, com um documento encontrado que teria sido escrito por São Germano, de próprio punho. Quem quiser ler sobre isso aqui, alô, pessoal da Pax Universal, Carlos Balisteiro, que gosta muito de falar de São Germano, do raio violeta, né? Esse livro está à venda lá, seria interessante você ter aí na Pax Universal, o pessoal lê a Santíssima Trinosofia, né? Atribuída ao São Germano, título em francês, La Très Sainte Trinosophie. E já está à venda por aí, já foi lançada, é da editora Mercúrio, né? Seria interessante ter aí na Pax Universal. Mas então o próprio Conde São Germano, que é um mistério tremendo, a gente conhece São Germano de uma forma um pouco diferente do que o pessoal conhece. São Germano que fez parte ativa da Revolução Francesa, puseram fogo no castelo dele, e ele, como despedida de forma espetacular, né, ele apareceu no meio do fogo, e o fogo não queimava. Despediu-se e sumiu no ar. Não sei para onde foi. A gente sabe onde ele foi, né? Também não adianta dizer vamos supor que você resolva ir no lugar onde estaria São Germano, você não vai ver nada lá também, porque seres poderosos, né? A humanidade não pode tocar neles. Como é que você ia crucificar o Cristo cósmico? Seria o Sol. Ora, ele projeta quantos pedaços dele ele quiser na Terra, né? Na última Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, aparecia um ser
todo com paramenta branca, com os cabelos louros, os olhos azuis, a cara daquele do sol lá. Mesma coisa. E tem uma representação dele aqui na Terra, vivendo aqui no Brasil, inclusive, né? Noutra dimensão, evidentemente. Ele é intocável. É um ser de sétimo degrau da escada de Jacó. Não tem como tocar um ser desse. Só para você ter uma ideia, como é que você vai crucificar um ser desse? Meu Deus, não tem sentido, né? É por isso que tem 3 Cristos no céu, né? 3 Cristos. Um celeste, um terreno, próprio arcanjo Rafael, e um humano. Arcanjo Rafael representando uma espécie de quinta coisa, né? Que você vai vê-lo também azul, e azul é quinta coisa, quinto planetário, ou a lei no segundo trono, Raja, inteligência, né? Por isso que tudo é submetido ao raciocínio aqui na Terra. Arcanjo Samael, por exemplo, deve assumir a função Melquisedeque ou Noé, comandante de uma enorme arca, aqui na Terra, a partir do ano 3500. Faltam 1000 anos praticamente. 1000 anos não. 998 anos para que ele assuma essa função, né? O anjo caído já foi recuperado, ele está de pé. E ele caiu por amor também ao pessoal da Terra, não é bem como o pessoal fala, né? E durante esse tempo todo ele está aqui pastando que nem um condenado, né? Para ajudar a humanidade a desenvolver o raciocínio. Ele, como é a lei, ele é que manda avisar o pessoal da Terra. Raciocinem, senão vocês estão fritos. Vocês vão se lascar, né? Esse Arcanjo Samael, portanto, ele já está redimido já há muito tempo, por quem de direito deve redimi-lo, né? O Papa Pio XII tentou fazer isso, né? Mas ele, apesar de toda a sua autoridade eclesiástica, né? Ele não tinha condições de ele redimir um planetário que está acima dele. Não tem sentido, né? Na escala hierárquica está acima dele próprio. Ele não poderia fazer isso, como nenhuma religião do mundo poderia fazer isso, porque a religião é criada por seres humanos, né? Esses seres que vêm representando avatarizados aqui na Terra, que representam o quinto planetário, quarto planetário e sexto planetário. Eles, quando vêm com a consciência cósmica maior, eles vêm alavancar a mente, o raciocínio das pessoas. Mas como geralmente a missão fica frustrada, porque sempre enquanto o ser humano com a cabeça de bagre enorme ainda, né? Incapaz de promover autorreciclagem nele mesmo, incapaz de aceitar novas ideias, ele vai enfiando aquilo que ele acha verdade na cabeça dela, como o sistema de referência, por exemplo, ele usa uma religião. Então o sistema de referência de um católico é o catolicismo, de um evangélico, a igreja dele, né? De um filósofo, por exemplo, ele tem como sistema de referência um Kant, fã do Kant, ele é fã do Spinoza, fã do Aristóteles, fã sei lá de quem mais, de Santo Agostinho. Então ele tendo aquele centro de referência, né? Ele não aceita centro de referência de outras pessoas. Ele quer que as pessoas argumentem de uma forma a convencer. E muitas vezes o seu poder de argumentação, mesmo tendo um centro de referência que não é o ideal por não conhecer metafísica, esse ser não consegue reciclar-se, porque o outro que está dizendo para ele que o centro de referência dele, o sistema de referência dele não é bom, né, para ele poder partir dali, poder raciocinar melhor, não consegue argumentar tão bem quanto aquele que está usando um sistema de referência errado, né? Mas o sistema de referência errado não está totalmente errado também. É que você alavanca sua mente noutra direção. Você afasta-se da verdade, que não é definitiva, mas da verdade própria para o ciclo de vida que nós estamos vivendo, né? Ou, portanto, a lei para aquele determinado ciclo de vida. Depois muda tudo. Mas você não consegue atinar, então, sobre como é realmente a vida na Terra, porque você não aceita discutir essa coisa. Você já tem a sua verdade dentro. E deve continuar assim mesmo, fazer o quê? Né? Então, poucos são os que conseguem estar bem no centro de um sistema de referência maior, que a gente poderia até chamar de, não o que está aí exposto hoje, né? Mas a gente poderia chamar de teosofia, ou conhecimento cósmico, divino no sentido de cosmológico, de cosmos, de universo inteiro, né?
Então, esses seres superiores, né, eles já pisaram nesse degrau onde nós estamos pisando hoje, estamos tentando pisar. O degrau da iniciação esotérica ou metafísica, que está muito além da imaginação do ser humano. Metafísica não é além só da física. Um sentido melhor, apesar que meta é além, né? O sentido melhor não é bem metafísico. É algo que está escondido e que só pode ser passado em pílulas para a humanidade, para que a humanidade, em pílulas, ela vá aprendendo e melhorando, porque senão ela se afoga em tanto conhecimento. E quem tem esse conhecimento antes da hora, perde o desejo de pesquisar outra coisa e fica fanatizado por isso, quando não tem que se fanatizar por coisíssima nenhuma. A gente fala desse assunto aqui, mas eu estou disposto a jogar fora tudo que aprendi a qualquer instante, senão eu não posso pleitear ser um livre pensador. Ora, como é que eu posso me transformar num livre pensador se eu estiver preso à Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Eu estou ligado hoje aí, né? É contingência essa ligação, claro. Como é que eu posso ser um livre pensador se eu me declaro ligado à Sociedade Teosófica do Brasil, por exemplo, né? A Eubiose é a antiga Sociedade Teosófica Brasileira. Do Brasil é de Blavatsky, né? Como é que eu posso me transformar num livre pensador se eu estou ligado às grandes lojas da maçonaria aqui em São Paulo? Vamos supor, São Grau 33, a maçonaria. Então, eu só posso aceitar como sistema de referência a maçonaria. Que diabo? Como é que eu posso ser um livre pensador? Eu não tenho que estar preso a coisíssima nenhuma, a Deus nenhuma, coisa alguma, né? A não ser o meu próprio Deus interno, a voz que fala dentro de mim, seja do silêncio ou seja em alto e bom som, né? Eu tenho que estar preso a isso, é a mim, né? O maior sistema de referência que eu tenho chama-se eu mesmo. E pronto, está acabado. Agora, para você ter um sistema de referência você mesmo, né? Você tem que estar pronto a abrir mão de qualquer sistema de referência que você já usou no passado e pretende usar no futuro, não que você esteja cuspindo em pratos que você comeu, não, de modo algum. Você tem que ter gratidão por tudo que já passou pela sua vida e que você foi percebendo que não tem a consistência que você esperava, né? Para quem já foi coroinha de igreja, já ajudou em missa, já fez tudo, como é que você vai desprezar a igreja católica se você conhece um catolicismo esotérico que nem os católicos conhecem, né? Só tende a valorizar a religião. Se você dá uma olhada para o mundo e descobre que uma formiguinha está vivendo também no corpo sideral do arcanjo Rafael, igualzinho a você, e ela tem tanto direito à vida quanto você, a formiguinha que está ali picando você, né? E você pega e amassa a formiguinha com o dedo, né? Ramakrishna teve essa consciência, né? A consciência de Ramakrishna na Índia atingiu a tal ponto que ele não conseguia nem se mexer mais. Ficava sentadinho num canto com receio de matar formiguinhas e outros insetos, né, que passassem por ele ali. Deixava o pernilongo picar-lhe com tanto amor, coitadinho, ele tá precisando de sangue, deixa ele picar, né? Aí um dia um adepto passa perto do Ramakrishna e diz assim, viu, Aguinaldo Barreto? Falou assim pro Ramakrishna, mata a mãe pra você chegar no pai. Ele olhou, mas com aquela inteligência cósmica extraordinária, ele percebeu. E dizem que Ramakrishna conseguiu matar a mãe. Matar a mãe no bom sentido, a mãe cósmica pela qual ele era apaixonado, né? Ou, portanto, ele matou a dicotomia, matou a dialética, matou a relatividade, matou a transitoriedade nessa terceira dimensão em que vivemos. Aí você fala, quer dizer que virou um imortal, um mestre ascendido, é isso, né, que o pessoal gosta de falar? Sim, só que tem uma coisa. O mestre ascendido vai estar numa outra dimensão onde a dicotomia continua, a transitoriedade continua. Porque a manifestação continua. Tudo que é manifestado para a vida em quaisquer dimensões e matéria tem que ser relativo, tem que obedecer a uma dicotomia, tem que ser transitório, tem que passar pelo fenômeno de nascimento, crescimento, frutificação, decadência e morte. É por isso que uma outra visão que eu tive outro dia, né, olhando para a lua cheia, eu vi a figura de um arcanjo enorme também, esse é Gabriel, morrendo no corpo sideral. E eu contei isso aqui no microfone. Você pode não ter ouvido, né? Resultado, algumas pessoas também nos ligaram dizendo que viram a mesma coisa também. Eu entendi por que o cachorro ficou uivando o tempo todo olhando para a lua, coitado. Ele é um animal lunar,
né? Ele vive mais da emoção. E o cachorro geralmente é muito amoroso, mesmo sendo um pitbull ou um Rottweiler, né? Ele fica olhando para os céus e fica lá. Ele está vendo uma espécie de mamãe e papai dele, que é o arcanjo Gabriel, que, em outros momentos históricos, há zilhões de anos atrás, ele era o centro de tudo, de algo espetacular que houve, né? Naquela época em que ele conseguiu gerar no seio dele mesmo seres chamados de Barichads, que é a Blavatsky chama de Barichads, e divididos em Atma, Soma e Atavânicos, né? São 3 tipos de Barichads: os Pitris Barichads, os Atma, Soma, que nos deram os caracteres atavânicos, e os Atma, Soma, né? E atavânicos, os Atma, Soma, os caracteres somáticos, e atavânicos, o atavismo em nós, né? Que hoje em dia não nós é que esse DNA que a gente estuda aí, que ninguém sabe de onde vem, como é que é, etc, né? Isso vem de cadeias planetárias passadas. São assuntos maravilhosos, se você prestar atenção nisso, de uma logicidade extraordinária, que Aristóteles não podia nem ter uma ideia disso, né? Platão tinha, que era iniciado nisso, Pitágoras era iniciado, Plotino era iniciado, Crísipo era iniciado, Anaxágoras, Anaximandro e Anaximenes eram iniciados, Demócrito era iniciado, Tales e Mileto também era, inclusive, onde Mileto era perto de grandes escolas esotéricas da época, né, no Antigo Oriente, né? Os estudantes de esoterismo se abeberavam do conhecimento esotérico metafísico nessas escolas iniciáticas, e como tinham mente prodigiosa e eram os próprios Asuras, os filhos do primeiro sistema de evolução na Terra, no espaço sideral, o que eles faziam, os Asuras? Eles volviam ao mundo nosso, quer dizer, ao mundo onde já sabe, com aquela luz, né, que eles conseguiram além da caverna do Platão. Eles voltavam para dentro da caverna, da escuridão, para ensinar a luz, ou ensinar para as pessoas, ou para o mundo que estava ali dentro. Daí as escolas filosóficas, né? Platão teve o seu liceu, que durou quase tanto quanto o Império Romano. Não, Platão não, esse é Aristóteles. Durou quase tanto quanto o Império Romano. Teve uma vida longuíssima, muito longeva, né? E prestou extraordinários serviços aos gregos e, inclusive, aos romanos, que imitaram os gregos. O grego era como se fosse o inglês da época, né? Ele era falado fluentemente na Roma antiga, de acordo com os estudiosos de direito romano, os historiadores da época, né? Pois bem, então, esses assuntos são sensacionais. É uma volta ao passado, a Physis, uma inteligência cósmica, uma quinta coisa, uma espécie de Akasha, o centro geral de inteligência, o repositório de todo o conhecimento antigo, que é a Physis, né, nos gregos. É uma volta à Physis, né, como o próprio Platão apregoava. Da Physis nós viemos e para ela voltaremos. Santo Agostinho inteligentemente reverteu isso aí para o catolicismo, dizendo o seguinte: da divindade nós viemos e para ela voltaremos, né? Eu não sei se Platão conseguiu ter uma visão que a gente teve, sei lá se teve ou não teve, se ele foi melhor ou pior do que eu, não me atrevo nem a pensar, né? Não me estento grande coisa, mas não me atrevo a pensar se foi melhor ou pior. Mas o fato é que eu vi isso, né, no espaço. E não sei se Platão viu, não sei lá, eu pelo menos minha cabeça mudou totalmente depois que vi isso. Eu sabia já o que ia ver, né? E ao falar sobre a Lua, né, que eu tive aquela visão da Lua, muitas pessoas ligaram para cá, entraram em contato com ele, dizendo que também já viram. É um corpo sideral do arcanjo Gabriel morrendo, fecha os olhos um pouquinho, abre, ele está nos estertores da morte. Mas como ele é um corpo sideral e o tempo para ele é diferente do nosso, né? Ele está morrendo aos pouquinhos. Foi só dizer isso aqui no ar. Coincidentemente, no dia seguinte, nós demos uma notícia aqui, saída das agências noticiosas, né? E que foi colocada no programa Grande Estampa para a gente ler, pelo produtor, que os cientistas descobriram que a Lua não está totalmente morta. Tem um foguinho lá dentro. Curioso, não? Se tem um foguinho, evidentemente que tem sentido o que a gente está falando aqui. Então o arcanjo Gabriel estaria moribundo. Ora, mas como é que ele está moribundo e um anjo menor, né, chamado também de Gabriel, vai anunciar para Maria que ela ia ser mãe do Cristo, né? Aí que tá.
O conhecimento esotérico é um tal de vai e volta, é complicado, você tem que ir a muitas línguas mortas. No final das contas, um grande esotérico ele tem que ser um polígrafo e também filólogo, senão ele não entende nada, né? Se você vai, por exemplo, na Fenícia Antiga, muita coisa foi aproveitada de lá. Você pega o termo Melquisedeque, quer dizer mal e bem, bonito e feio, alto e baixo, Deus e o diabo. Ou um senhor só com dupla face. Esse sim, ele tem condição de julgar o bem e o mal, o certo e o errado, a luz e as trevas, ou verificar se está tudo conforme um plano cósmico superior daquele que o tem em mãos para realizar, que seria um comandante de sistema nesse momento em que estamos vivendo aqui. Uma projeção desse comandante de sistema que vive ocultamente é o próprio arcanjo Micael no céu, ou o Cristo cósmico. O Cristo terreno é a própria Terra, que aí já se apresentaria para nós como uma bola azul saindo de dentro do coração do arcanjo Rafael, que tem os olhos azuis, os olhos verdes, né? O cabelo ruivo, e apresenta até uma barbinha, né? Muito bonito também, com a aparência de uns 30 anos, né? A Terra. E daí, como é que fica? Mas eu estou preocupado com a ecologia, porque no Ibirapuera, a camada de ozônio, né? O pessoal fica fazendo Cooper no Ibirapuera, e a camada de ozônio, aqui embaixo, ela faz mal pra gente. Lá em cima, ela protege a gente contra os raios ultravioletas do sol. Aí, ó. Sob a ótica disso que a gente falou aqui, tudo isso vai perdendo sentido, né? Tudo vai perdendo sentido, não é bem assim. As religiões perdem o sentido como elas são. A filosofia perde o sentido como ela nos é ensinada. A ciência perde o sentido como também ela vem pesquisando e nos é ensinada. Perde o sentido momentaneamente, até encontrar um sentido novo. A gente acredita, inclusive, que a verdadeira era de Aquário, né, está aí justamente para mostrar essas coisas, né? E fica o pessoal esperando os sinais da Bíblia, né? Sinais dos céus, né? De que Cristo vai vir julgar os vivos e os mortos, né? Ou Cristo cósmico, seria esse aspecto Sol, aquele que comanda em cima, o sexto senhor da criação, o sexto planetário. Ora, não tem que vir nada, ele já está lá há quanto tempo, né? Também pode botar uma cópia dele lá, viu? Isso aí é uma coisa para você saber. Um clone, né? Clonagem é coisa muito antiga. No Tibete era chamada de Tulkuísmo. Na Índia também, norte da Índia, era chamado assim. Tanto que você vai ver muito nome de famoso guru hindu, você vai encontrar Fugan Tulku, né? Não sei o que Tulku, não sei o que Tulku, que se julga Tulku daquele ser primordial. Por exemplo, Ramakrishna Tulku, Vivekananda Tulku, e vai por aí afora. Ou cópia, ou clone, ou pedaço daqueles seres espiritualizados que viveram lá. Krishnamurti Tulku, já deve ter também, né? Sei lá. E os hindus vão inventando isso com a sua criatividade. E Tulku é clone, ou pedaço, parte, criação. Só que o sistema de criação não é em laboratório usando DNA, aquela coisa toda lá. Não, não é assim. É via Kriya Shakti, ou usando o plano mental. Esse assunto é fascinante, porque muda tudo. Ou então, muda tudo quanto? Daqui a quanto tempo? Sei lá. 2.000 anos, 3.000 anos, 500 anos, 100 anos, sabe-se lá. O fato é que a era de Aquário é uma era mais volátil, rápida, né? Você está pensando uma coisa de manhã, já está pensando outra à tarde. Dá para a gente perceber aqui a mudança contínua no pensamento nosso. Coisas que a gente diz hoje no ar aqui, há 2 anos atrás, mas não poderia dizer de jeito nenhum, e estamos dizendo hoje, né? Coisas que a gente dizia 2 anos atrás, nossa, há 4 anos não poderia dizer de jeito nenhum, né? Eu me lembro que um companheiro nosso, Vilela, deu uma entrevista no Jornal do Meio-Dia uma vez aqui na Bandeirantes. A gente não apresentava o Jornal do Meio-Dia ainda. Ele deu uma entrevista aqui na década de 70, parece, né? Foi 70 mesmo, final de 70, não sei. 70 ou 80. Ele deu uma entrevista sobre mundos internos de outra dimensão. Então Deus nos acuda, esse homem é absolutamente louco, né? Hoje, da dimensão em que o Vilela está, ele próprio nos passa, para a gente passar para você, complemento daquilo que ele dizia aqui, que era uma loucura na época, né? Hoje nós temos aí os livros do Trigueirinho dizendo sobre aurora
Mistlitlã e como é que é o nome do outro lá? Erx, né? Erx, que seria, grosso modo, que o Oriente inteiro já conhecia como Agartha, Duat e Shambhala, ou Duat, Agartha, Shambhala. A guisa de comparação ainda seria Duat uma quarta dimensão, Agartha uma quinta dimensão, Shambhala uma sexta dimensão, com ligação direta com a sexta dimensão, onde está o famoso arcanjo Micael, ou onde está o Sol, naquela dimensão onde ele está lá, e com aquele globo mentalizado no coração do próprio arcanjo Micael que a gente falou, que é um conglomerado eletromagnético ou físico etérico, vamos chamar assim. Mas nós temos uma porção daquele físico etérico. Sabe onde está esse físico etérico em nós? Não. Mas tá na cabeça nossa. Não, não está na cabeça. Na cabeça tem outra coisa, né? Esse físico etérico dentro de nós, inclusive com 4 pétalas e um aspecto central, que é uma quinta coisa que deverá vir em nós, está em cima do sexo nosso. Daí a ideia, alguém deve ter visto isso aí lá pela Idade Média, para trás da Idade Média, alguém cristão, religioso, deve ter visto na época do judaísmo mais antigo, deve ter visto isso em alguém, né? E deve surgiu a ideia de que o sexo é sagrado. Daí a região sacra em nós. Ora, com essa libidinagem que está hoje em dia aí, onde troca isso, troca aquilo, sexo anal, não sei o quê, 1 milhão de gays manifestando em Nova York, né? Parece que o mundo inteiro está ficando gay, não sei que coisa é essa, né? Um orifício de escapamento de gases e dejetos virou objeto sexual, que é o ânus da pessoa, não é mesmo? Pode, né? Mas o ser humano é um belo animal ainda. E todo mundo defende o direito de ser gay e utilizar esse ânus como bem entender, né? Cada um faz o que bem entende, né? Só que tem uma coisa: o ser humano não conhece a si mesmo, ele não sabe das trocas energéticas que existem entre os corpos em contato um com o outro, né? Quando você entra no ônibus aqui em São Paulo, eu tenho usado bastante ônibus ultimamente, você entra no ônibus, levanta-se uma pessoa de um banco, né? E vai descer do ônibus. E você entra no ônibus, você tem 2 lugares. Tem um onde aquela pessoa se levantou e um outro lugar onde não tinha ninguém ali. Você vai sentar-se, viu, Ayrton Dias, está ouvindo aí? Você vai se sentar no lugar que estava quente, que saiu uma pessoa lá, ou você vai sentar no banco que estava frio e que não tinha ninguém sentado? Onde você senta? Você senta no banco que estava quente, que levantou uma pessoa dali? Ou você senta no banco que está frio, onde não tinha ninguém? Onde é que você senta? No banco que está frio, né? E eu te faço a seguinte pergunta, quero que você responda já. Por que você faz isso? Ah, não sei. Uai, eu te dou a resposta, você acredita ou não. Eu te dou a única resposta viável. Não tem outra coisa. Existe algo que já falamos aqui várias vezes, mas é difícil a gente enfiar essas coisas na cabeça, porque são coisas muito inéditas para a maioria. Existe algo chamado reverberação hiperfísica, que é tudo. É tudo, cara. Você tá ouvindo aí? Quando você mentaliza uma pessoa e deseja o mal para ela, saem raios do seu coração e não da sua cabeça e vão em direção ao coração dessa pessoa. É coração a coração, né? Porque nós temos no coração também os maiores mistérios nossos aqui, com 3 câmaras ocultas em outra dimensão. Mas é em outra dimensão, não dá para detectar por aparelhos da medicina. Um ecocardiograma não chega lá. Como é que chama aquela outra lá de... ressonância magnética não vai descobrir coisíssima nenhuma, porque isso aí está num estado de vibração de milihertz, sei lá, nem sei como catalogar isso aí, né? É uma vibração de uma eletricidade, eletromagnetismo, totalmente diferente do que a gente conhece, é de outra dimensão. São as câmaras ocultas, Brahma pura, Vishnu puro e Shiva pura, dos hindus antigos, né? O pai em estado de pureza, a mãe em estado de pureza e o filho em estado de pureza dos católicos, pai, mãe e filho, ou pai, filho e Espírito Santo dentro do coração das pessoas. Já comentamos isso aqui várias vezes, né? Quando você pensa, você já estabeleceu ligação com a pessoa? Por isso que a oração funciona, a mentalização funciona, mas o ser humano não sabe que funciona. Você pensou numa pessoa, está recebendo na hora, instantaneamente, uma velocidade muito superior à velocidade da luz. Você manda essa pessoa para 2 bilhões de anos-luzes de distância, põe ela lá naquilo que seria um planeta, um corpo sideral de um outro arcanjo, põe ela lá naquele globo, e você daqui joga para ela lá, ela recebe na hora
é fração, não demora nem fração de segundo, é instantâneo, né? Parecendo haver até uma rede cósmica de pequenos fios invisíveis na outra dimensão que gerou na astronomia, com ciência, a ideia dos físicos, dos físicos que tratam da astrofísica, né? Que estudam a astronomia, que tratam dos astros, do céu, uma teoria dizendo que existiriam fios ou cordas unindo um planeta ao outro. Hoje a gente já sabe que é um arcanjo ao outro, um anjo ao outro, sei lá, né? Esses fios realmente existem, só que eles são grossos em relação àquilo que você imagina, não são simples cordas. Eles têm um nome esotérico que não foi devidamente explicado nem pelo professor José de Souza, que tinha condição para isso, mas ele não podia explicar na época. Hoje é hora de botar tudo para fora. Esses fios cósmicos chamam-se caijás. Pelo centro da Terra nossa passa um caijá. Caijá é por onde naves enormes viajam, né, no espaço sideral. Senão vai batendo uma na outra, dá uma confusão dos diabos, né? Então tem condutos cósmicos, né, para que não trombe aí com restos de coisas materializadas, né, de arcanjos antigos que morreram pelo espaço e deixaram aqueles pedaços de asteroide, aquelas coisas todas pelo espaço. A nave iria bater naquilo, né, apesar que se você tiver numa velocidade fantástica, né, você passa por aquilo ali. E existe um material aqui na Terra escondido hoje em dia, noutra dimensão, e que dá uma liga metálica extraordinária, que permite velocidade de dobra, como alguém diria, da nave Enterprise, né? Essa velocidade de dobra, né, que um dia nós teremos em naves nossas mesmo, né? Quem sabe? Essa velocidade é possível sim, ela é tamanha que ela passa por dentro de um asteroide sem ter problema algum. A matéria é permeável, mas é preciso descobrir as leis que regem essa matéria permeável. Você que é advogado, você que é jurista, você que gosta da filosofia do direito, preste bem atenção no que a gente vai dizer. Existe um direito natural, sim. A dificuldade de a gente captar esse direito natural é que ele está ligado à física e não à religião, filosofia. Isso não existe, foi invenção do homem, né? A filosofia, a religião e a ciência são invenções da teosofia, como conhecimento cósmico divino que veio de cima para baixo, nas agarras, nas naves enormes, né, que vão ensinando para a gente. Então, religiões, filosofias e ciências são invenções aqui da Terra. O verdadeiro religare, né, do latim, o religar-se às coisas cósmicas, é isso que nós estamos contando para você aqui o tempo inteiro, e que tem a ver sim com religiões, com filosofias e consciências, né, mas a título de estudo, e não para você montar o seu sistema de referência no Aristóteles, no Platão, no Sócrates, no professor Celso Laffer, no professor Terço Sampaio Ferraz, no professor Goffredo, no professor Fábio Contra Comparato, né, que são professores extraordinários. Nós estamos até tendo aulas este ano aí esse semestre com o professor Terço Sampaio Ferraz, com o professor Celso Laffer, que deixou o ministério agora há pouco, né? E com o professor Fábio Contra Comparato. Professores extraordinários, não? Cabeça extraordinária, né? Mas o centro de referências nossos, o sistema de referência existem em função daquilo que a gente estudou, da epistemologia, o conhecimento de fora para dentro. E de dentro para fora nós podemos só supor. Eu já estava lendo, esqueci o primeiro nome dele, Vaz. Ele faz uma sugestão aqui de que muita coisa vem da adivinhação nossa. Nós adivinhamos que uma coisa é ética. Ora, ética no sentido de que é moral no bom sentido, né? Moral no sentido de virtude, porque você tem a boa e a má moral, que é a imoral, né? A imoralidade é uma moral que não aceitamos só. Mas outra pessoa pode aceitar como moral, e daí? E tem também o amoral. A moral é aquele que não foi submetido ao jogo dicotômico de moral boa, moral má, que é a moralidade e a imoralidade, né? Ordem e desordem é a mesma coisa naquela teoria da ordem e da desordem que a gente tem tão antiga, ou do ato e da potência, né? Aquilo que é moral hoje pode ser moral amanhã, o que é moral hoje pode ser moral amanhã, tanto faz. É uma alternância das coisas, senão a vida não tem gosto, não tem sabor, vira rotina. Vira rotina é tudo na vida.
Vira rotina ficar voando pelo espaço sideral como arcanjo, enche o saco, você quer cair na Terra ou quer adquirir um corpo físico, né? Então você salta lá da dimensão onde você está na escola de Jacó e desce, mistura seus homens aqui e vem ensinar para eles, né? Ora, a gente estava falando dessa escada de Jacó, não terminamos a ideia do arcanjo Gabriel para a gente encerrar esse papo com você hoje, né? Se o arcanjo Gabriel é o corpo sideral da Lua, né? E que está moribundo no espaço, e o próprio arcanjo Gabriel veio aqui anunciar Maria. Foi ele mesmo que foi avisar lá por Ló, você está saindo de Sodoma, não olha para trás, não, viu, mulher do Ló, senão você vira estátua de sal, a guisa de que não devemos cristalizar verdades, ou sistema de referência também. Como é que ele pode estar aqui, está lá morrendo em cima? É que ele, com o sétimo na escada de Jacó, ele tem um poder enorme. Preste atenção na escada de Jacó aqui, que ele vai repetir para você aqui, ó. Quantas vezes eu falo, eu vou repetir, ó. Primeiro degrau, a humanidade está longe dele, mas muito longe ainda, muito, muito longe, né? E para chegar lá tem que fazer um grande esforço, esforço para dentro de si mesmo também. É de fora para dentro, de dentro para fora, total, né? Para todo lado. Primeiro degrau, o iniciado perfeito. Esse ainda é um ser da Terra. Ele tem a força mental de 7 Einsteins, né? Segundo degrau é o adepto. O adepto, sim, não é dessa dimensão, mas é um ressuscitado. Ele tem a força de 7 iniciados. Força mental, mente, raciocínio, cabeça pensante. É isso que nós insistimos sempre aqui. E não crenças cegas, né, e outras coisas mais. A divindade quer isso da gente. Raciocinem, senão vocês estão fritos, né? É a mensagem que é passada sempre pro pessoal da Terra aqui. E não é só a gente não, hein? Você vai ver aí no racionalismo cristão de Manuel Jacinto Coelho, saudoso Manuel Jacinto Coelho, né? Ele escreveu uma coleção de livros chamado Universo em Desencanto, com 16 exemplares, onde ele insiste em falar do racional superior aí, ó, que a gente conhece como quinto planetário, né? Ora, esse arcanjo Gabriel, com o sétimo da escada de Jacó, presta atenção que a gente vai chegar nele, ó. Primeiro, o iniciado, né? Segundo, o adepto, que tem força de 7 iniciados. Terceiro, o Arrate de Fogo, que tem força de 7 adeptos. Quarto, o Buda, o Cristo e a Evolução, que tem a força de 7 Arhates de Fogo. Quinto, o Dhyani, a grosso modo seria anjo no hinduísmo, né? Ele tem a força de 7 Budas ou Cristo de Evolução. Sexto, Bodhisattva. Cristo foi o quinto Bodhisattva do planeta. Ele tem a força de 7 Dhyanis, né? E aquele que se ralou por nós aqui, podia ser evangelizado tanto pelo o cósmico e o de cima, o outro acima do outro, que é o celeste, né? Que seria, grosso modo, o arcanjo Rafael e o arcanjo Micael, né? O Rafael representando o quinto, né? Com consciência já de quinto até esse momento presente, né? De tudo que o quinto ajudou a adquirir aqui na Terra. Pois bem, então o Bodhisattva é o ser que pode descer até nós, vir até nós. Ele que é enviado, Cristo foi enviado de cima para nós aqui, né? Ou do próprio Melquisedeque para nós, Senhor das duas faces. Tanto que ele era dicotômico, ele falava na tentação dele, falava em tudo. Só pode se manifestar nessa matéria quem está no mundo da dicotomia ou transitoriedade. O sétimo degrau da escada de Jacó é o próprio planetário. Por isso que Cristo está à direita do Pai, claro. Por quê? Porque ele é sexto, o outro é sétimo, está perto, e nós não conseguimos chegar lá ainda, né? Só que acima do sétimo degrau você tem o Ishvara, da Helena Blavatsky, que é o comandante do sistema de evolução. E acima do sétimo você tem o oitavo, que é o comandante geral de tudo, né? Que é o chamado Sol Central de um oitavo sistema. E que, na verdade, hoje, de acordo com as nossas crenças, né? Porque nós já vimos isso aí, nós acreditamos que seja um ser também, que sei lá qual tamanho que ele é, não cabe discutir aqui, né? Mas quem pode tudo pode menos, ou não? Se você tem poder em dimensões mais sutis de matéria, por exemplo, um planetário, ele pode muito de acordo com as leis da sétima dimensão ou sétimo degrau da escala de Jacó, onde ele está. Ora, evidentemente que ele pode assumir um corpo de sexta dimensão, de quinta dimensão,
de quarta dimensão e de terceira dimensão. Agora você está entendendo o que ele está querendo dizer, né? O Gabriel, que está morrendo com um ser de corpo sideral em cima, que seria a Lua, né? Embaixo aqui, a essência dele está aqui, inclusive dividida em vários pedaços, né? Que é para poder trabalhar mais, né? Quem sabe amanhã ele assuma a função de chefe de um sistema inteiro, né? Então ele tem que ficar integral, integralizar-se numa forma já de sétima dimensão e meia, tem degraus para subir também na sétima dimensão, né? Sétima dimensão e 3/4, como é que são esses degraus aí, né? Eu acho que dá para você pensar um pouquinho, né, na era de Aquário. É uma loucura, não? Ave Maria. Bom dia para você que está ligando agora